Quem é homicida? Mateus 5, 21-26. Para se entrar na presença de Deus não se exige menos do que sua santidade. Quando as multidões viram os milagres de Nosso Senhor, apinharam-se ao redor dele para saber que tipo de justiça deviam ter para entrar na sua presença. A resposta de Cristo foi: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Moisés deu a lei a Israel para revelar a santidade de Deus e a ausência de santidade do homem pecaminoso. A lei descrevia também o tipo de vida que um Deus santo demanda dos que desejam andar em sua companhia. A multidão reunida em torno de Jesus conhecia a lei. O povo, porém, desconhecia as exigências da santidade de Deus, pois havia sido instruído na tradição dos fariseus, segundo a qual Deus só se preocupa com os atos exteriores do homem. Para os fariseus, seu Deus era cego aos pensamentos e intentos do coração. A despeito de o Antigo Testamento tornar muito claro que Deus exige pureza interior bem como conformidade exterior, os fariseus haviam distorcido o conceito bíblico de Deus, crendo que ele não lhes conhecia os pensamentos e cuidava apenas da vida exterior do povo. Mas quem se conformasse às tradições exteriores dos fariseus não teria a justiça interior que Deus requer para chegarmos à sua presença. Ao entrar nesta parte do Sermão da Montanha, começando em Mateus 5, 21, encontramos uma série de parágrafos com as declarações: ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo. Nosso Senhor tinha como propósito mencionar as exigências da lei e mostrar como os fariseus a interpretavam e aplicavam erroneamente. E os que observassem a tradição dos fariseus não possuíam a justiça que lhes daria direito a entrar no reino de Deus. Uma coisa é dizer a alguém que ele é pecador, e outra é demonstrar-lhe esse fato. Assim, passo por passo, o Senhor adentrou grandes áreas da lei para mostrar que, muito embora os homens tenham observado as demandas exteriores da lei, ainda podiam ser tidos como culpados de violá-la aos olhos de Deus. Cristo começou com um dos mais óbvios mandamentos, que dizia: não matarás. Isto era muito claro e específico. Não é possível ser mais explícito. Os fariseus sabiam o que a lei exigia. Lemos em Mateus 5, 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e, quem matar estará sujeito a julgamento. Estava aí uma declaração perfeitamente ortodoxa da lei concernente às exigências da santidade de Deus. Não matarás. Porém, na interpretação da lei, segundo os fariseus, significava que enquanto alguém não enterrasse a espada no coração de outro, não lhe derramasse o sangue e não lhe tirasse a vida, seria inocente de quebrar a lei, portanto, aceitável a Deus. Para interpretar adequadamente o que a lei de fato exigia, o Senhor disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. V 22. A ira, o insulto e o xingamento são manifestações exteriores de uma atitude interior do coração. Nosso Senhor ensinou especificamente que quando Deus disse não matarás, não cuidava apenas do ato exterior mas da atitude que gera o ato. Deve ter sido embaraçante para aqueles que se consideravam justos por nunca haverem tirado uma vida humana, ouvir o Senhor dizer-lhes que aos olhos de Deus não há diferença alguma entre a ira e o homicídio. Nosso Senhor disse que se alguém, sem motivo, irar-se contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Isto contrariava o que os fariseus diziam: quem matar estará sujeito a julgamento. V 21. Queria dizer que qualquer que fosse sua atitude para com outrem, enquanto realmente a pessoa não lhe tirasse a vida, não seria violadora da lei. Para os fariseus, essa pessoa era justa. Nosso Senhor disse que aquele que se irar sem motivo, estará sujeito a julgamento, muito embora nem toque no irmão. Paulo disse: iraí-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Os cristãos podem irar-se, sem, contudo, pecar. O apóstolo reconhecia a existência da indignação justa, porque a ira pode ser a reação do amor ofendido. Onde existe amor, deve existir a possibilidade de ira.
Nosso Senhor não condenou a indignação justa quando aquilo que é puro, justo e santo for desprezado e maculado. Ele disse que todo aquele que se ira contra seu irmão, sem motivo, está sujeito a julgamento como se houvesse cometido homicídio. A palavra tolo era um termo de menosprezo em que alguém, colocando-se numa posição superior, tratava o irmão com desdém. Nosso Senhor disse que ao proceder dessa maneira, do coração a pessoa é homicida. Disse também que aquele que proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Tais eram as exigências da lei de Deus e de sua santidade. Deus é revelado na Bíblia como um Deus que ama. Não somente isso, ele é também um Deus de amor. Ele ama porque é amor. Quando pensamos no amor de Deus, instintivamente nos voltamos para João, o apóstolo do amor. Ele escreveu em 1 João 4,8, Deus é amor. Visto como Deus é amor em si mesmo, ele manifesta esse amor por seus atos. Diz o versículo 16 de 1 João 3, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Lemos em 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eis aí um ato que quase desafia a compreensão. Não é difícil conceber Deus como sendo um Deus de amor. O que está além da compreensão humana é que um Deus santo pudesse e quisesse amar os pecadores. Paulo apresentou esta verdade em Romanos 5, 8, 10, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus é amor. O amor é seu caráter. Por isso o amor foi posto em ação, Deus amou os seus inimigos. Deus amou os pecadores e enviou seu Filho amado ao mundo para que ele morresse a fim de proporcionar perdão de pecados. A Bíblia insiste em que o amor é manifestação da santidade de Deus. Deus ama porque é santo. O amor de Deus aos pecadores é manifestação de sua santidade. Uma vez que isto é verdadeiro, qualquer manifestação de ódio ou de ira é manifestação de impiedade. O Senhor, que exigiu dos homens conformarem-se à sua santidade para serem aceitos em sua presença, disse que o homem que se ira sem motivo está revelando impiedade, portanto, ele se desclassifica para entrar na presença de Deus. Talvez queime em nossa consciência que a ira injusta, aos olhos de Deus, é homicídio, e nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Essa ira é manifestação de impiedade. Em Efésios 3, 18 e 19 Paulo orou para que possamos compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Conta-se que entre as muitas vítimas da Revolução Francesa estava um bispo que conhecia o amor de Deus. Aprisionado, aguardava a execução. Uma pequenina janela em forma de cruz permitia a entrada de luz em sua masmorra escura. Após sua execução, encontraram escrito no alto da janela, altura, embaixo, profundidade, e em cada lado da cruz, comprimento e largura. Ele morreu sabendo que na cruz entramos na altura, na profundidade, no comprimento e na largura do amor de Deus. O amor de Deus é a manifestação de sua santidade. Onde a santidade e onde se manifesta a justiça, não há ira pecaminosa. Nosso Senhor aplicou este princípio à vida dos que estavam preocupados com a justiça, a santidade e a piedade. Mateus 5, 23, 26. Ele citou as exigências que este princípio impõe aos homens em duas áreas. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e, então, voltando, faze a tua oferta. Vivenda 23, 24. Suponha que alguém,
em obediência às exigências da lei, aproxime-se do altar de Deus com sua oferta. Agrada-se Deus desse sacrifício? Não necessariamente. Porque se tal pessoa estiver em desavença com o próximo, tal sacrifício é inaceitável à vista divina. A pessoa que professa relacionar-se retamente com Deus e manifestar sua justiça pela obediência à lei, aproxima-se com a sua oferta. Enquanto se encaminha para o altar, o coração lhe diz que por alguma coisa que ela fez, seu irmão está com raiva dela. O ofertante não está com raiva daquele irmão, este é que está com raiva porque se julga ofendido. O Senhor disse que antes de oferecer o sacrifício, deve deixá-lo ali e resolver o problema com o irmão. Primeiro reconcilie-se com o irmão, depois volte e apresente a oferta. Muitos dos filhos de Deus não têm direito à comunhão com os santos até que removam de um irmão ofendido a ira que lhe vai no coração, só depois é que ele pode aproximar-se e oferecer o sacrifício de louvor e ações de graça. No primeiro incidente, Vivenda 23:24, o ofertante pode ser inocente. A falta pode estar inteiramente com aquele que guarda ira contra ele, mas enquanto souber que seu irmão está irado com ele, não tem o direito de trazer a oferta. Muito embora ele seja inocente, Deus coloca sobre ele a responsabilidade de corrigir o erro. Deus não diz para esperar até que o irmão irado venha e endireite a situação. Deus diz que se a pessoa sabe que alguém não comunga com ela, cabe a essa pessoa procurar a reconciliação. No segundo caso, Vivenda 25:26, encontramos alguém que é culpado. Ele fez algo para ofender o irmão, e assim este se tornou seu adversário. Cristo disse: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O homem está em dívida, e porque foi infiel no cumprimento de sua obrigação, deixou o outro com raiva. Nosso Senhor obrigou-nos a remover a causa da raiva para que não haja graves complicações. Nesta mesma linha, Paulo escreveu: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. Essa é a responsabilidade que Deus coloca sobre seus filhos. Devemos manter um relacionamento tal com os demais membros do corpo de modo que não haja divisão. Onde houver divisão haverá ira, e onde houver ira, não haverá santidade nem piedade, e as exigências da santidade de Deus não são satisfeitas. Os padrões de Deus são tão inflexíveis quanto a sua santidade. Se quisermos andar em comunhão com um Deus santo, devemos conformar-nos não só em ação mas também em pensamento e em atitude à santidade divina. Isto quer dizer que minha vida deve estar sujeita à autoridade da Bíblia não só à minha vida exterior mas também à minha vida pensante. Se abrigo ciúme, amargura, raiva, malícia, ira contra meu irmão em Cristo, sou homicida à vista de Deus. Deus revelou seu amor para capturar meu coração e conquistá-lo para si. Atraído a ele mediante o amor manifestado na cruz, devo-lhe meu amor. Dando-lhe meu amor, devo amar ao próximo.